Questão 140. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligramas que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como segue. Aí tem ali os valores, né? 18 miligramas em 6 dias, 15 miligramas em 3 dias, blá blá blá. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias que corresponde, claro, ao de pior desempenho, nem precisava dizer isso. O filtro descartado é... Bom, então olha só. Aqui nessa questão, ele está medindo, ele está verificando qual é a quantidade de agentes contaminantes que não são capturados pelo filtro. Claro, se a quantidade de não capturados é grande, é porque aquele filtro ali é ruim. Logicamente, né? O que é o filtro? Pegar coisa ruim. Se a quantidade de coisas que não são capturadas, coisas ruins que não são capturadas pelo filtro, o que acontece? Esse filtro é uma porcaria. Então ele coloca isso ali depois na questão, aqui, ó, que não precisava, mas nessa questão ele foi bonzinho. Aqui, ó, ele coloca, ao final descarta-se o filtro com a maior razão, ou seja, a maior quantidade de massa de contaminantes não capturadas em número de dias. O que corresponde ao pior desempenho. Sim, claro que corresponde ao pior desempenho. Quem não sabe que a maior, o que não foi, aquele que deixou passar mais sujeira é o pior. Tranquilo isso? Então, a maior razão vai ser aquele filtro que eu vou abandonar, que eu vou descartar. Então, fazendo aqui rapidinho, F1, filtro 1. Nota que a razão, olha aqui, ó. A maior razão, a razão entre massa de contaminantes. Então, vou botar aqui, ó. Razão. Massa de contaminantes não capturados, né? Não capturados em relação, ó, não capturados e o número de dias. Embaixo, dias. Ele está citando a razão entre massa e número de dias. Massa em cima, número de dias embaixo. Então, o filtro 1, o que é? Massa 18, número de dias 6. O que eu consigo... Devemos. 18 por 6, o que é? 3. Ou seja, 3 miligramas a cada um dia. É isso que eu consigo descobrir do F1. 18 miligramas em 6 dias significa 3 miligramas a cada um dia. Vamos para o F2. O filtro 2, ele tem o quê? 15 miligramas em 3 dias. Se eu divido 15 por 3, dá 5. 5 miligramas por dia. Qual filtro tu acha que é o mais vagabundo? O F1 ou o F2? O F1. Que é mais vagabundo? F2. Não sei, é a pergunta. Ô, senhor. Ah, O F2 é 15 ou 16? como é que é? Acho que é o F2. Não entendi, eu não entendi a pergunta. O F1, ele... Calma aí. O F2 é 15 ou 16? O F2 é 15 ali, não? É 15. É 15? É 15. É 15, 15 por 3. Eu acho que o F2 é o pior, porque ele pega mais... O F2 é o pior. Por quê, pessoal? Tipo, ele pega mais sujeira ou ele deixa mais sujeira escapar? É isso que eu não entendi. Isso aqui, ó, isso não é matemática. Isso é texto, ó. Vamos lá, ó. Vamos ler de novo. Eu acho que ele deixa mais sujeira. É, o qual? Qual que deixa mais sujeira? 2. O F2. Tem razão. Olha como é verdade, ó. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão, ou seja, o maior resultado. O maior resultado é 5 em relação ao 3. Por que isso? Ele explica, ó.
de mais contaminantes capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. Claro, por quê? Porque se esse número de cima, o que é? É a massa de contaminantes não capturados. Quer dizer, o que esse filtro não capturou? Não capturou 3 por dia. O que esse filtro não capturou? Ele não capturou 5 por dia. Qual é o papel dele, se ele é um filtro? O filtro é um capturador de sujeira. Se ele está não capturando 5, ele está com a qualidade inferior àquele que não está capturando 3. Entendeu? Como isso aqui é análise, é interpretação. Como é que a gente afina a nossa interpretação? Fazendo isso. Exercitando, olhando, analisando. Certo? A interpretação, ela é um processo de construção. Tu vai ficando melhor se tu vai treinando. Tranquilo? Bom, agora nós já entendemos qual que vai ser o pior. O que mostra no teste é os que não são capturados. E isso que é a merda. Por isso que quando eu falei não aqui, ó, os contaminantes que não, por quê? Porque normalmente o que se mede num filtro? Se mede a capacidade dele, aquilo que ele pega, não aquilo que ele não pega. Mas na questão ele resolveu utilizar o que ele não pega. Tranquilo? Por isso que talvez seja de propósito. Né? Vai saber. O F3, 18 em 4 dias. Olha só, 18 para 4 dias. Cara, aqui dá para dividir. 18 por 4 vai dar quebradinho, mas dá 4,5, tá? Porque dá 9 por 2, né? Se eu simplificar, dá 9 por 2. Vou fazer aqui bonitinho, ó. 9 por 2. E 9 por 2 é o mesmo que 4,5. Então, isso aqui, ó, é 4,5 miligramas por dia. Ele não é muito bom, mas consegue ser melhor que o F2. Por enquanto, o F2 está sendo pior. Vamos para o F3, vamos para o F4. F4, qual é o esqueminha ali? 6 miligramas. Ó, bem pouquinho. Nem vou botar esses miligramas que eu não botei nos outros. Em 3 dias. 6 por 3 vai dar 2. Pô, esse aqui tá bem, hein? Porque ele não pegou... É o melhor até agora. Não pegou 2 por dia. Então, esse é o melhor. E depois tem o F5, que é o último. E aí... É o melhor de todos. 3 para 2. 1,5. 1,5. Então, qual é o pior? É o F2 mesmo. Marcamos letra B. Facinho, já era. Interpretação. Certo? Nesse tipo de questão, tem basicamente 3 palavras que identificam esse tipo de questão. Tá? Eu vou colocar aqui as palavras. Uma delas é desempenho, que está aqui, ó. O problema colocou desempenho. Às vezes eles usam a palavra eficácia ou eficiência. Eficiência, né? Que claro, tem a ver com desempenho. E outra palavra que eles usam também é a palavra rendimento. Melhor rendimento, melhor desempenho, maior eficácia. Tudo tem a mesma ideia, então essas 3 palavras são as mais utilizadas nesse tipo de questão. Desempenho, eficácia, rendimento. Então é uma forma também de identificar o exercício. Só tem que saber se ele está pedindo melhor desempenho ou pior. Nesse caso ele está pedindo o pior, porque ele quer descartar o filtro. Ele poderia perguntar nessa questão, usar a mesma questão e perguntar qual é o melhor filtro. Se eu vou escolher, vamos supor, eu vou escolher um filtro para comprar para a cidade inteira. Qual é o filtro que eu vou escolher? O F5, que é o melhor. Tranquilo? Então tem que observar também quanto a isso. É interpretativo, tá? Foi essa? Vamos ver se a minha diretora falou alguma coisa aqui. Ah, ela deu risada. Ela é gente boa. Hoje eu não pude ajudar. Que eu sempre ajudo, né? Estou em horário livre, eu não recuso o serviço. Então tá. Vamos lá, vamos continuando. Vou abrir mais uma lâmina. Deixa eu ver aqui. Essa foi. Deixa eu ver aqui. Que mais? Estou abrindo aqui na ordem que elas estão aparecendo. Deixa eu ver essa aqui. Olha aí, cara, muito igual. Olha isso. Vai dizer. Hã? Deixa eu ver aqui. Olhando assim parece muita coisa. Né? Deixa eu ampliar aqui. 100. Opa. Botei 10. Cavalo. Agora sim. Aí, 100. Deixa agora que eu mexer na minha caneta aqui.
2. Beleza, olha só como é igual o negócio. O LIRA chama levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti. Consiste no mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LIRA é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito entre os escolhidos de uma região em avaliação. Entende? Ele vai relacionar o quê? O número de imóveis que são visitados, vamos dizer assim, que são escolhidos, com aqueles que têm focos. Então, vou comparar duas coisas. Ele ainda não falou, mas vai falar. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o LIRA de 5 bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram. Então, vou pensar aqui, ó, bairro 1. Bairro 1 foi o quê? 14 imóveis com focos de mosquito em 400 no bairro. Então, aqueles, ó, tem mais um complementinho. O setor de detetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice. Aquele lá do filtro, eu queria o maior, porque era o pior filtro, e aqui eu também quero o maior índice do LIRA. Entendeu isso? Qual desses possui um maior foco? Exatamente. Então, o que eu vou comparar? O 1, eu tenho 14 em 400. Isso é uma fração, não é? É uma fração. É 14 de 400. Mas eu posso entender também como razão. É a razão entre os visitados e o total. Lembra quando é total, é tanto fração quanto razão? Então, é fração e razão. Como tu quiser encarar. Pode ser fração. 14 de 400. Então, tem que ver o quanto isso é mais, por exemplo, do que o 2, onde eu tenho 6 de 500. Cara, já dá para ver, né? Que 14 de 400 é mais do que 6 de 500. Consegue perceber por quê? Porque além de eu ter mais aqui, ó, eu tenho menos imóveis visitados. Só 400 deu 14. Aqui eu visitei 500 e deu só 6. Pensa em dinheiro. Ó, tem um colega meu chamado Wagner, que deu aula no Minervino um tempo. Professor Wagner de matemática. Ele é um cara muito gente boa e toca um cavaquinho da hora. Ele é um cara muito querido. Ele trabalhou comigo no outro lugar e ele é um cara muito querido. E ele fala uma coisa que é muito certa. Tem dúvida em algumas coisas? Pensa em dinheiro. Então, pensa em dinheiro aqui, ó. Se tu tem 400 reais e gasta 14 num X, tem 400 reais, gasta 14 num X, outra pessoa tem 500 reais e gastou 6 no X. No seu lanche, no seu pastel. Quem teve mais vantagem? Quem gastou percentualmente mais? O 1, claro, porque ele só tinha 400 e gastou 14. Esse aqui tem mais, ele tem 500. Ele tem mais dinheiro e gastou menos. Ainda, além de ter mais dinheiro, gastou menos. Entendeu? No dinheiro sempre dá uma ajuda. Então eu já vi que esse 1 aqui, por enquanto, está ganhando. Tem mais focos, certo? Então isso é treino, ó. Isso é uma habilidade que a gente adquire fazendo. Vamos para o 3. Eu tenho 3 o quê? 13 imóveis dentro de 520. Ah, esse aqui já ficou meio quebrado, hein? Mas olha só, tu consegue ver que 500 e 520 é praticamente a mesma coisa? Não tem muita diferença, né? Não muita. Mas olha, 6 para 13. Mais do que o dobro. Então, o que acontece? Quem é que está sendo pior entre o 2 e o 3? O 3, né? O pior. O 3, porque a quantidade de casas é praticamente a mesma, ó. Tipo reais, ó, em dinheiro. Ó. Esse aqui tem 500 pila, gastou 6. Esse tem 520, praticamente o mesmo dinheiro, só que gastou mais do que o dobro. Então ele gastou mais. Então esse aqui está mais forte, ó. Tem mais mosquitos no bagulho aqui nesse terceiro. Então está sendo ruim também esse terceiro. Vamos para o 4. E aí tem 9 em 360. E agora começa a embaralhar, né? Porque daí já fica mais difícil de comparar. 9 com 360. Mas a gente já vai ver um segredinho aí. Ó, vou botar o igual porque tu sabe que eu vou continuar aqui do lado. 9 para 360 e eu tenho o quinto
que ele é 15 para 500. É isso, né? Opa, ficou feio isso aqui pra caramba. 15 para 500. Bom, olha só. Olha aqui, ó. 500 e 500. Já dá pra comparar. Eu tenho 500 pila e gasto 6. O outro tem 500 pila e gasta 15. Aí, gasta 15. O gastador. Esse aqui, ó, ferrou. Tá, né? Esse aqui tá pior comparando. Então eu posso fazer esse tipo de análise comparando um com o outro e aí eu vou eliminando, entendeu? Ou eu posso fazer a continha. Então razão é uma ideia, é um raciocínio. Porque de 500 ele gastou 15, tu acha? Em relação ao 6, sim. Em relação ao 1 também, porque tipo, a pessoa tinha 400 e gastou 14. Mas olha só. 14 para 15 só muda R$1, né? Então olha só, esse cara tinha... entendeu? Como já fica mais complicado. Esse cara tem 400 pila e gasta 14 para comer um lanche. Esse cara tem 500 pila e gasta 15, quer dizer, ele gastou praticamente a mesma coisa, ele tem bem mais. Então esse aqui de repente foi mais esperto, ele economizou. Entende isso? Mas nota que fica... Tu fica com 100% de certeza? Não fica. É só uma ideia. Tá, senhor, e aí quando começa a acontecer essas confusões, como é que eu consigo olhar e dizer, não, esse aqui é? Quando tu deixar tudo no mesmo denominador, mais ou menos. Então, olha só, olha que legal isso aqui. Aqui eu tenho 400, aqui eu tenho 500, aqui eu tenho 500. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer com que fique embaixo aqui 100. Olha só. Aqui vai ficar 100. Para que aqui embaixo fique 100, eu dividi por 4, certo? Então, eu vou dividir esse de cima por 4 também. Para ficar na mesma coisa, entende? Como se eu simplificasse por 4. Vamos fazer isso. Ó, simplifica por 4. 400 por 4 dá 100. Porque 100 é um número redondo, um número bom. E aqui eu percebo que o 500 eu consigo fazer isso também, e no 500 aqui também. Por isso que eu escolhi esse 100. Então, 400 por 4 dá 100. E 14 por 4 não dá exato. Mas 14 por 4 dá 3,5, porque a metade de 14 é 7, e 7 por 2 é 3,5. Sabe o que eu estou falando? Ó, 14 eu vou dividir por 4. Então, se eu dividir primeiro por 2, dá 7. Aí eu divido por 2 de novo. Dá 13,5. Dividir por 4, se tu não quiser dividir um número direto por 4, tu divide ele por 2 uma vez e divide por 2 de novo em sequência. É a mesma coisa que dividir por 4. Isso é uma manha para dividir por 4. Certo? Então eu queria dividir 14 por 4. Eu não divido por 4, eu divido por 2, dá 7. E aí divido por 2 de novo. 7 por 2 dá 13,5. Então eu tenho 3 casas e meia em cada 100. Isso aqui eu vou simplificar por quanto? Vou simplificar por 5. Para quê, senhor? Porque eu quero o 100 embaixo, ó, isso ajuda. Mas o 6 por 5 é quebrado, senhor. É quebrado, mas eu vou fazer a conta. 6 dividido por 5, eu sei que dá 1,2. Olha como ficou fácil de ver que a primeira está mais forte. 13,5 é bem mais do que 1,2. Porque a quantidade agora 100 embaixo está a mesma. Ó. R$100 gastou 13,5. R$100 gastou 1,2. Entendeu? Como é vantagem? Ou não? Agora tá bem mais... Tá fluindo? fácil. Aqui eu vou dividir por... Esse aqui tá fácil, ó. Vou dividir por 5, né? Por quê? 500 por 5 dá o 100 que eu quero. E 15 por 5 dá 3. Agora eu entendi, velho. Olha aí, ó. Esse gastou 13,5 de 100. Esse gastou 1,2 de 100. Esse gastou 3 de 100. Por enquanto, quem tá gastando mais é o 13,5. Então, por enquanto, esse aqui, ó, é o pior. Já posso descartar esse aqui e esse aqui, porque eles têm o mesmo denominador, mesmo 100. Tá entendendo isso? Tudo bem. Agora, olha só o que tem que enxergar. Eu tenho aqui, ó, 13 dentro de 520. Olha só, é muito legal pelo manuseio numérico que tu saiba que 52 é 2 vezes... Aliás, é 4 vezes o 13. Ah, mas como é que eu vou saber isso? É treino. 52, a metade é 26. E a metade de 26 é 13.
Então significa que se eu divido 52 por 4 dá o 13. 13 vezes 4 dá 52. Então se eu simplificar isso aqui, ó, por 13, eu vou encontrar 1 para 520 por 13, 52 dá 4, com 0 dá 40. Então eu tenho 1 para 40. Beleza? Bom, lembra que esse aqui já caiu fora, ó, 1,2 para 100. E aqui eu tenho 1 para 40. Certo? Beleza. E aqui eu tenho 9 para 360. Olha que legal que foi fazer isso. Tu consegue ver que o 9 por 36 aqui, ó, também é 4 vezes? Sim ou não? 9 vezes 4? 9 vezes 4, 36, né? Assim como 13 vezes 4 é 52. Então, 9 vezes 4 é 36. Então, se eu simplificar isso aqui por 9, também vai dar 1 para 40. Então, ela não pode ser a resposta, que senão teria duas respostas. Olha aqui, ó. Elimina, elimina. Quem é que ficou como resposta? A1. Né? Legal isso, né? É manuseio aritmético. Isso é treino, pessoal. Isso é treino. Por isso que tem que fazer, tem que estudar, tem que olhar o vídeo, pegar uma folha em branco, fazer o exercício de novo. É assim que a gente constrói. Vocês estão estudando toda quinta-feira matemática. Tem gente que não está estudando porra nenhuma. Vocês estão em vantagem. Vocês têm que se aproveitar disso. Eu sei que é meio feio falar isso, né? Porque a gente está numa situação de pandemia. Falar isso soa meio sórdido, meio... Mas é o que temos. Né? Não adianta. É o que temos, então vamos lá. Prefiro que vocês passem do que alguém que eu não conheço passe. Só lamento, né? Beleza? Aí, mas ele é mais pau. Interessa. Interessa. Ferre-se. Vou cuidar dos meus. Então, deixa eu fechar aqui. Ai, senhor, como tu é mal. Não, não sou mal, não. Vou fechar aqui. E vamos fazer mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Se for do mesmo tipo, eu até vou passar a bola, tá? Ó, isso aqui a gente já fez até, né? Das fibras do pão. Na outra aula. Essa aí a gente já fez, então... vamos fazer de novo. Deixa eu ver aqui onde é que tá agora esse cara aqui. Acho que é esse aqui, ó. Fechei. Ó, esse aqui provavelmente seja igual... esse dos pinos do boliche a gente já fez? Não. Mas é a mesma coisa, tá? Eu não vou fazer porque é igual. Se vocês quiserem, eu posto lá no Classroom a imagem dele, tá? Eu faço uma fotinho e boto lá. Mas uma coisa que eu... É, isso mesmo, boa, boa. Vai estar aqui, boa. Não tinha pensado nisso. Isso é coisa de quem anda olhando os vídeos e anda estudando, hein? Que tem essas ideias. Eu já sei quem anda estudando e quem não. Oi. Tem alguma de proporção? Pra gente tentar fazer? Tem. Pena que eu fechei a questão. Sabe aquela questão ali, ó? Que fechou assim, ó, 1 para 40 e 1 para 40? Esse 1 para 40 surgiu de 13 sobre 520, né? Isso. E o outro surgiu de 9 para 360. Se tu multiplicar aqui, ó, 9 vezes 520 e 13 vezes 360, fecha igual. Por quê? Porque essas duas coisas, essas duas razões formam uma proporção. Proporção é isso. É quando tu tem uma razão, que são números assim diferentes, e outra razão, que são números diferentes, tudo diferente um do outro, mas a ideia é a mesma, é 1 sobre 40. Então, isso é proporção, são duas razões que se equivalem, certo? Claro, não era um exercício de aplicação de proporção, mas ali estava sendo formada uma proporção. Proporção a gente deixa mais quando for esquema em regra de 3, que aí a gente usa, né, como proporção, tá? Tranquilo? Vai ter também, tá? Na quinta-feira a gente vai ter que ficar mais um pouco nisso, fazer mais umas 3 ou 4 para mudar de assunto. Na quinta-feira que vem eu quero ver se eu mudo de assunto com vocês. Muito bem, deixa eu desfazer isso aqui. Eu só quero chamar atenção nesse exercício que eu não vou fazer, do boliche, esse é de vocês. Eu só quero chamar atenção para uma palavra que tem nesse exercício. Se alguém acertar essa palavra que eu vou chamar atenção, ganha um bombom. Só ganha o bombom quando a gente voltar para a aula presencial, ou seja, acho que esse ano a gente não vai voltar, né? Então vou ficar devendo bombom para forever. Então, qual é a palavra que eu vou destacar nessa questão? O que tu acha? Maior desempenho. Boa!
Desempenho, todo mundo acertou. A caixa de bombom. Tá valendo ali. Já tá valendo. Eu vou olhar ali a lista depois. Ó, aqui, ó, desempenho. Lembra que eu falei? Que nesse tipo de questão, desempenho, rendimento, eficácia. Tá aí, ó, desempenho. Bem como eu falei. Muito bem, mas eu não vou fazer essa aqui. Né? Comprar 2 caixas de bombom. Eu já vi. Eu vou parar de fazer isso porque eu vi que vocês são muito espertinhos. É. Então tá, vamos fazer mais uma aqui, deixa eu ver. São 9h30, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, essa questão aqui eu vou deixar para o próximo encontro, tá? Porque ela tem uma densidade um pouco maior, ela envolve geometria. É uma questão para fazer bem de boa, bem tranquilinho. É uma questão muito linda, certo? E eu tenho ela salva já em vídeo também. Então na aula que vem a gente resolve e depois vocês querendo... Bom, vai ter no vídeo igual, né? Então vai estar lá o vídeo. Então essa aqui eu vou deixar para o próximo encontro, tá? Essa aqui, domínio... Essa aqui igual àquela que a gente fez, a primeira, ó. Muito igual. Vê se tem uma coisa melhor aqui, senão eu faço essa. Vamos fazer essa também. Faço essa e faço mais uma, tá? Vamos fazer mais duas então. Faço essa e mais uma e a gente encerra, tá? Para não ficar muito cansativo também. Eu não canso, entendeu? Mas é que fica muito, daqui a pouco a gente já se desconcentra. Daí não adianta ficar 3 horas, senão vai render as 3 horas. Ó, aqui, ó. Alguém tem ideia de qual é a resposta dessa questão? Assim, olhando assim, sem muita... Qual você acha que é a resposta? A, B, C, D ou E? Peraí, só tô lendo. Ai, pessoal, não me decepcione. Não me decepcione. Posso tá marcado. Tá marcado, né? Letra E. Ah, muito bem. Ah, como são espertos. Vendo assim pela... Assim por cima. Aham, Se eu não lesse, eu não ia conseguir imaginar nada. aham. Não, tudo bem, mas é que tá marcada já, né? Tá marcada. É, tá marcada, é a resposta. Tá marcada. A resposta é letra E, é uma pegadinha, tá? É a resposta letra E. Muito bem. Então, olha só que legal essa questão aqui, igual aquela do monumento. Agora não vou precisar fazer toda aquela história, né? A gente vai fazer mais rápido agora. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário do apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. Ó, dá pra fazer um armário e botar umas bugigangas. O projeto da garagem na escala 1 por 100. Olha aqui, ó. Aquele esqueminha, lá era 1 por 400, aqui é 1 por 100. Então o projeto foi disponibilizado aos interessados, já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo. Paralelepípedo é uma caixa de sapato, tá? O formato de caixa de sapato, formato de bloco. Isso é paralelepípedo. Então o armário deve ter um formato de armário, né? O armário tem formato de caixa de sapato. Então deve ter um formato de caixa, ou seja, paralelepípedo reto retângulo, com dimensões no projeto, olha aqui, velho, ó, no projeto, 3, 1 e 2. O volume real do armário em centímetros é, olha aqui que fácil, 2 minutos para fazer, ó. Projeto. Quais são as dimensões do projeto? 3 centímetros vezes 1 centímetro vezes 2 centímetros. É ou não? Isso é o projeto. Qual é que é a escala? 1 para 100. 1 para 100. Essa escala, quem lembra? Essa escala, ela tem uma natureza... Vou dar 3 alternativas. Essa escala, ela tem uma natureza astronômica, uma natureza celular ou uma natureza linear? Linear. Linear, lembra? Ficou fácil também, né, com as alternativas. Então aqui ficou linear. O que significa linear? Que é em medidas de comprimento. Então significa que... Seriam as arestas do retângulo? Isso. Essas medidas são as arestas desse sólido. Isso aí. Então aqui eu posso dizer que é o comprimento. Isso aqui eu posso dizer que é a largura do armário. Isso aqui é a altura do armário, ou profundidade. Então o que acontece? Ó, o comprimento, como está na escala de 100, comprimento é uma medida linear, eu vou multiplicar por 100. Lembra que eu fiz isso lá no outro? Então aqui eu tenho 300. 100 e 200. E isso, vou multiplicar por 100, porque vai aumentar 100 também, né? Na escala 1 por 100. Vai dar 1 vezes 100, 100. E aqui vou multiplicar por 100, vou ficar com 200. E agora faz a continha, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E o zero, senhor? O zero tu vai acoplando aqui, ó. 2,
4, 6 zeros. Então, que número deu isso? 1, 2, 3, ó, separa aqui, ó, e separa aqui, ó. 6 milhões. Isso de centímetros... quase a pegadinha. Isso, 6 milhões de centímetros cúbicos. Aí tem que se ligar, ó, que ele pede o volume real do armário em centímetros cúbicos. Então, nesse caso, nem vai precisar. Por isso que é 6 milhões aqui a resposta, letra E, ó. Agora, vamos supor que ele quisesse em metros cúbicos, como a outra. No caso, as minhas dimensões já estavam em centímetros. Isso, já estavam em centímetros cúbicos. Quando calcular, tu já está calculando em centímetros cúbicos. A pergunta é em centímetros cúbicos, fechou, é só marcar. Agora, se ele pergunta em metros cúbicos, o que tu vai fazer? Tem que transformar. Tem que transformar. Tu lembra de cabeça? Sim, eu dividiria por 1 milhão. Né? Isso. Então, eu faria todo aquele lance de 100. Isso. Se eu decorei, eu nem preciso, mas se eu não decorei, eu faço aquela caixinha do 100. Olha, é 1 milhão. Corta zeros, corta zeros. Corta zeros, ficou 6 sobre 1, 6 metros cúbicos. Olha a letra A, para quem achar que é metro cúbico. Tranquilo? Então, aí seria aqui letra A. Assim seria a letra A, e assim o oficial, né, que é o que ele quer, letra E. Tá aí, então, essa do armário, bem legal. Muito igual ao outro, né? Tu viu que foi bem rápida essa? Sim, já sabe. Porque nós vimos a técnica lá no outro. Né? A gente fez uma espécie de teoria lá no outro, agora foi fácil. Só aplicar. E eu vou fazer mais uma questão para encerrar. Eu vou fazer uma de regra de 3. Deixa eu fechar essa lâmina aqui. Vou fazer uma de regra de 3. Essa aqui eu já disse que vai ser para a próxima aula. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é boazinha. Tem uma outra bem legal. Essa também é legal. Essa aqui é mais pesada, vou deixar para a próxima aula. Então vou fazer uma... Deixa eu ver qual que eu vou fazer. Torneira. Não é bem regra de 3. Essa das gotas. Filho, casamento. As duas são muito iguais. As duas questões se equivalem. Vou fazer essa aqui do filho, tá? Essa mesmo que está na tela aqui. As duas são bem iguais. Então, vou aumentar aqui. Vou usar aqui 2. E vou centralizar aqui esta lâmina. E era isso. Vamos lá. Diz assim: uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Parece que vai dar uma regra de 3 composta, entendeu? Aqui a chinelagem, porque ele botou assim, ó. O que é a recomendação da bula? 5 gotas aonde? A cada 2 kg de massa corporal, peso da criança, isso a cada 8 horas. Ó. Beleza? Então, isso que está dizendo na bula. 5 gotas a cada 2 kg e isso a cada 8 horas de intervalo de tempo. Aí diz ali, se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, ó, então aqui 8 horas é o mesmo. Se é mesmo, não precisa considerar. Então, se a mãe ministrou 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é. Então, está pedindo aqui, ó, a massa da criança. Bah, ficou bem legal. Isso aqui é bem mais fácil. Ficou bem mais fácil. Né? Ficou, né? Como é que eu vou escrever isso? 5 GT, 5 gotas. Isso corresponde a 2 quilos. A mãe deu quanto para essa criatura? 30 gotas. Pô, 30 gotas vai corresponder a X. Aí tem só tomar um cuidado, tá? Em regra de 3. Esse caso aqui dá para ver claramente que ela é uma regra de 3 direta, ela é muito intuitiva. Mas a gente sempre faz uma pergunta na regra de 3 para saber se ela é direta ou se é inversa. Isso a gente vai continuar com isso no próximo encontro, porque tem outra regra de 3 ali com inversa. Mas é isso aqui, ó. Tu vai fazer sempre a pergunta, tá? Que é a pergunta quanto mais. Tu sempre vai fazer quanto mais. Se a resposta do quanto mais for mais, a regra de 3 ela é direta. Se a resposta do quanto mais for menos, a regra de 3 é inversa. Pode acontecer isso? Pode.
Então, eu vou fazer a pergunta do quanto mais. Aonde? Bom, aí tu pode perguntar nas gotas ou nos quilos, ver onde fica melhor de perguntar. Às vezes é melhor perguntar numa do que na outra, a gente tem que testar. Então, eu vou perguntar assim, ó, quanto mais gotas, ó, quanto mais gotas eu dou, mais quilogramas ou menos quilogramas tem? Menos. Mais. Mais. Ó, uma criança tem 5 anos, ela é levinha, pequenininha, tomou umas gotinhas. Agora um adulto vai tomar mais gotas ou menos gotas? Mais gotas. Isso, então quanto mais gotas é porque tem mais peso. Olha, se eu perguntasse nos quilos, olha como fica mais fácil. Aquilo que eu falei, às vezes fica mais fácil um do que o outro. Quanto mais quilos, mais gotas ou menos gotas? Viu como fica mais fácil de ver? É, fica mais fácil. Por isso que tem que, né, olhar onde tu vai perguntar. Tá? Dá para trocar, não tem problema. Então, quanto mais quilos, mais gotas. Ó. Quanto mais. Então, a regra de 3 é direta. Quando a regra de 3 é direta, é só cruzar. Então, vem para cá e cruzo. Ó. 5 vezes x, 5x, 30 vezes 2. Isso vai dar 60 por 5. Eu posso fazer assim também. Ó. 30 vezes 2 eu não multiplico e boto o 5 aqui embaixo. Por que, Sor? Porque, olha só, aí eu simplifico antes. Ó. 30 por 5 dá 6. E 6 vezes 2 dá 12. É mais fácil de achar o 12. Então, 12 o quê? 12 pessoas, 12 anos de idade, 12 reais ou 12 quilogramas? 12 quilogramas, né? Alternativa A. Olha, bem facinha essa aí, bem tranquila. Certo? Tranquilo isso? Ficamos por aqui? Professor, só uma coisinha na regra de 3. Sim. Digamos que, tipo, eu tive as duas coisas. Eu tive gotas e tive quilos. Uhum. E aí, na hora da pergunta, Aham. eu tive gota e quero saber os quilos. Tudo A bem. regra de 3 sempre quando eu tenho informações, mas só falta uma, né? Isso. Tem que. Por isso que é a regra de 3. Tu vai ter 3 valores e em geral, né? Se diz que é por isso, né? Tem 3 valores e falta 1. Certo? Aí a regra é de 3. Tranquilo? Você não quer dar exemplo de uma inversa? Se eu posso dar um exemplo de uma inversa, posso. Só vou dar o exemplo da situação, tá? Não vou dar o exemplo com cálculo. Na próxima aula a gente vai fazer. Mas um exemplo de regra de 3 inversa. Deixa eu ver se eu vou usar aqui gotas. Como é que eu posso usar gotas aqui? Tá, não, vai ficar. Vamos pegar um livro. Vocês leem de vez em quando, não leem? Fazem leituras? Tem as leituras obrigatórias, tem as leituras optativas. Tem que ler, né? Tem que ler. Então vamos supor assim, ó. Vamos supor que temos um livro para ler. 120 páginas. O livro tem 120 páginas, certo? Quantas páginas vocês leem mais ou menos por dia de um livro, assim, quando estão lendo um livro? Mais ou menos. Pode mentir, não tem problema. Umas 30, 40, tá. Eu vou... Dependendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Quando a gente tá na boinha, quando a gente tá relaxado, a gente faz 100, 150. Eu vou fazer... Tá, eu vou ser bem mais humilde e vou colocar 12 páginas, tá? Eu costumo ler por dia, eu leio em tempo, tá? Eu até agora faz uns 8 dias que eu não leio porcaria nenhuma. Mas eu leio, eu marco um tempo, né? Que eu tive um processo de leitura de ler, assim, eu comecei a ler 10 minutos, passei para 15 minutos, passei para 20 minutos, daí eu lia meia hora. Todo dia eu lia meia hora. Quantas páginas? Não sei, eu lia meia hora todo dia, certo? Hã? Conseguiu evoluir? Eu fui até meia hora pra mim ficou era bom, entendeu? Pra mim rendia, tava bom. Então eu lia meia hora todo dia. Então assim, vamos supor que eu leia 12 páginas, tá? Ó, 12 páginas por dia, certo? Claro que dá pra ver que vai levar 10 dias pra ler esse livro, sim ou não? 120 páginas, 12 páginas por dia vai levar 10 dias. Sim? Sim, 10 dias. Mas esse 10 não interessa, não importa, tá? Não faz parte do meu raciocínio aqui. Mas eu levaria 10 dias. Bom, 120 páginas, lendo 12 páginas por dia. Isso aqui é a pessoa Jairo. A pessoa Jairo lê 12 páginas por dia. Certo? Por dia. Beleza? E agora vamos botar aqui as pessoas minervinenses. Os minervinenses leem
Vamos supor aqui, vou colocar 30 páginas, mais do que o dobro. Como vocês falaram aí, 30 páginas por dia. Olha só, eu leio 12 páginas por dia, vou levar um certo tempo para terminar esse livro, né? Vou levar alguns dias para terminar o livro, certo? Vou levar um certo tempo. Vocês que leem 30 páginas por dia, vocês vão levar mais tempo ou menos tempo para ler esse livro? Menos tempo. Menos tempo. Então aqui eu tenho um exemplo de regra de 3 inversa. Por quê? Olha só a pergunta. Quanto mais páginas, menos tempo, menos dias. Entendeu? Ó, mais páginas, menos dias. Se eu fizer essa pergunta no tempo, quanto mais tempo eu tenho para ler um livro, o que acontece? Menos páginas eu posso ler por dia. Estão entendendo que a relação é inversa? Ou não ficou claro? Sim. Entendeu? Então, Mais ou menos essa do tempo aí, eu acho que era a página foi mais não, sempre vai ter uma grandeza que é mais fácil de ser perguntada. Quanto mais páginas eu leio, de menos tempo eu preciso para encerrar o livro. Certo? Agora, quanto mais massa, quanto mais quilos eu tenho, mais remédio eu preciso. Mais gotas, então é direta. Quanto mais páginas, menos tempo, inversa. Tá? Então é assim que se descobre se é direta ou inversa. Mais, resposta menos. Tranquilo? Ajudei? Então tá. Até o cachorro aí tá latindo agora, disse que gostou. Beleza. Então assim, pessoal, uma boa noite para vocês. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de compartilhar o pouco que eu sei, né? E obrigado por entrar um pouquinho na vida de vocês e fazer com que vocês tenham esse sonho lindo aí que é de entrar numa universidade, certo? Tudo de bom para vocês, um bom descanso, uma boa noite, um bom final de semana. Tranquilo? De bom, beleza? Fui. Já era. Fui, tchau.